Não existe nada que o bolsonarismo é melhor do que algo chamado emulação de realidades. Eu venho batendo nessa tecla há 3 anos e agora parece que as pessoas estão percebendo. O que é emulação de realidades? Por exemplo, Joel, você, de repente, pode falar que ou qualquer um que está nos assistindo, mesmo pessoas parciais que estão do nosso lado, do lado da campanha do presidente Lula, às vezes tem replicado assim, olha, o Janones divulgou uma fake news, mas é necessário, é olho por olho, dente por dente, etc. Só que antes de dizer isso, mesmo nesse caso, a pessoa está do mesmo campo político que eu, ela não vai fazer a análise dela para saber de onde você viu uma fake news. Ela não vai lá assistir o vídeo, observar. Como eu citei aqui agora, a parte da questão do auxílio, né? Ah, foi fake news, não foi, que auxílio é um, auxílio é outro. Por que eu estou trazendo isso, Joel? Para dizer o seguinte, eles são experts em emular a realidade. Por exemplo, eu não divulguei nenhuma fake news, eu faço questionamentos, provocações. Ok, quando eu digo, o Collor pode vir a ser ministro, o Bolsonaro tinha dito 30 minutos antes em uma live que o Zé Dirceu poderia ser. E aí eu peguei e falei, olha, é legítimo o Bolsonaro dizer isso. É uma dedução que ele está fazendo, eles são do mesmo partido e tal. Da mesma maneira que eu tenho o direito de fazer essa dedução. E o Collor pode ser ministro do Bolsonaro. É diferente de eu dizer que ele vai ser. Ele pode, eu posso, você pode, todo mundo pode. Né? O Collor pode, é um aliado de primeira hora, está nos palanques com o Bolsonaro, está pedindo voto para o Bolsonaro e perdeu a eleição. Então, não tem como, tecnicamente, você dizer que isso é uma fake news. Ele pode ser ministro. Eles emulam realidade. Eles não têm escrúpulos. Eles, no lugar deles, eles viriam e diriam que ele vai ser ministro. Eles fazem afirmações. Então, eles rebaixam o nível. E aí eu venho e digo o seguinte, vou usar das mesmas armas que eles. E o Ciro Nogueira e o PL vai lá no processo na Câmara dos Deputados e diz, olha, o Janones disse que vai divulgar fake news porque ele falou que vai usar as mesmas armas que nós. Eles confessam que divulgam fake news. Quando eu digo usar as mesmas armas, Joel, eu quero dizer sobre isso que eu falei, esse exemplo que eu acabei de dar, da provocação, daquele conteúdo ali, talvez malicioso, duvidoso, do deboche, de obedecer às regras do algoritmo, mas não necessariamente de mentir. Eu não estou defendendo que a gente minta. Concordo contigo, é rebaixar o nível. Ninguém queria estar discutindo isso. Quando alguém diz para mim assim, Janones, eu discordo com o debate nesse nível. Eu sempre respondo assim, então somos dois. Não queria que a gente tivesse debatendo nesse nível. É muito interessante você estar falando. É muito interessante você estar falando. Você está admitindo aí que usa das mesmas ferramentas. Você nunca escondeu isso. Mas você diz que não comete fake news. Então você nega que tenha feito qualquer fake news. No entanto, há uma acusação do outro lado contra você nesse sentido, né, de fake news. Agora, você reconhece que realmente baixou o nível da campanha nesse sentido nas redes por causa do outro lado? É isso? Eles baixaram e nos chamaram para discutir naquele ringue. É como eu subir em um ringue com um lutador e o juiz dizer o seguinte, olha, não pode dar golpe abaixo da cintura. E o lutador do lado de lá começa a me socar abaixo da cintura. O que eu vou fazer, Fabiola? Eu vou continuar batendo acima da cintura e vou ser nocauteado? Eles não foram parados. Eles utilizam todas as técnicas possíveis para construir a narrativa deles. Eu estou impondo a nossa narrativa, mas com escrúpulos, sem mentir, sem divulgar fake news do ponto de vista técnico. Eu nunca divulguei uma fake news, ponto final. Tem uma decisão que eu fui recomendado pelo TSE, foi determinado que eu removesse uma publicação, mas que eu ainda estou discutindo o mérito. Que Qual é, Janones? Qual é, deputado? Embaixo eu digo que ela não é verídica. Perdão, pode falar. Qual é essa decisão? Qual é essa publicação que você está questionando? Tem uma publicação lá do mês de agosto, onde eu fiz um post, eles estavam divulgando uma fake news de que o Lula teria intervido para impedir o aumento para a enfermagem, para derrubar o piso da enfermagem. Eu fui no Twitter e disse o seguinte, eu escrevi assim, ó, Bolsonaro é quem interviu para que a enfermagem ficar sem aumento. Aí no tweet de baixo eu digo assim, ó, viram como eles constroem a narrativa deles? Eles simplesmente vêm e postam algo sem fonte nenhuma. Isso é a mamadeira, e aí vocês sabem do quê. Uhum. Então, eu estava exemplificando, eu contava que o conteúdo era inverídico. Então, não era tecnicamente uma fake news. Mas, ok, é o único que a gente está discutindo juridicamente. Não existe outra.
A gente não está vivendo tempos normais, né? Não estamos vivendo tempos normais. O presidente da República atacou as instituições loucamente nos últimos anos. Nós temos um fenômeno novo das redes sociais, alterando profundamente a democracia, trazendo não apenas benefícios, mas também riscos para a democracia. O Congresso Nacional se omitiu loucamente de produzir legislação que pudesse enfrentar diretamente isso, né? E o próprio presidente enfraqueceu todo o processo ao fazer com que o Ministério Público, entre outras instituições, hiperpolitizou determinadas instituições, né? Então, muitas vezes, a gente não sabe se é o Ministério Público ou é o Ministério do Jair, por aí vai. O que eu tenho ouvido depois dessa história, eu conversei também com muitos juristas aqui em São Paulo, né, alguns deles de forma reservada, porque estão fazendo parte de debates maiores em Brasília, que falaram basicamente o seguinte: olha, a alternativa da Justiça Eleitoral foi procurar soluções, digamos, criativas, soluções não convencionais para tentar fazer frente a um ataque institucional, um ataque generalizado à democracia brasileira. Então, a gente tem, ou seja, é uma questão que pode gerar incômodo, né, em juristas, em outros jornalistas, eu entendo completamente que gera incômodo, mas basicamente a situação é a seguinte: a gente está a um passo de uma hecatombe democrática. A gente vai fazer o quê? Vamos fazer assim, vamos falar para a justiça, falar, ó, fica então na sua, não procure alternativas, né, considerando a Constituição, porque o Alexandre de Moraes também não tirou isso da cabeça. A avaliação de que ele ultrapassou a barra é uma avaliação válida? Só que tem muita gente que acha que ele não ultrapassou, que ele pegou a legislação, que ele pegou o que está escrito na Constituição e deu uma interpretação diferente. Então, o que acontece? Ele pega uma interpretação diferente para tentar fazer frente a uma tragédia que ele mesmo colocou, que está acontecendo nas eleições. Mas é uma grande quantidade do conteúdo que está circulando nas eleições não apenas é mentiroso, mas ele está promovendo ódio. Ele está promovendo cisões que depois vão demorar décadas para resolver. Só que aí, para gente que é classe média, média alta, né, classe alta, esse debate pode não ter o mesmo impacto do que vai ter na vida das pessoas mais pobres, uma vez que eles não têm acesso a outras fontes e essas informações mentirosas estão mudando a visão que eles têm do país. E quando eu falo visão de país, não é a visão sobre Lula ou Bolsonaro, não. É visão sobre coisas mais básicas, né? E já está no meio da eleição, estão casquetando vacina, estão atacando coisas que são coisas mais básicas a respeito da educação, da saúde e tudo isso mais. A gente está vendo desmoronar tudo que a gente construiu desde 88. Então, é muito difícil. É claro que você vai perguntar e falar, mas essas soluções democráticas não podem ser, são soluções não convencionais adotadas pela Justiça Eleitoral, não podem ser questionadas? Podem e devem. Só que, ao mesmo tempo, tem gente que concorda porque fala, olha, é esperado que a Justiça Eleitoral procure uma forma para poder coibir isso. Ou vai ficar de camarote, batendo palma, vendo a democracia ir pro ralo. Qual?